Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, alunos do Paraná, do 8º ano? Eu sou a professora Cleide e nós estamos aqui para mais uma aula de número 90. Olha só quantas aulas já tivemos. Então, a temática da nossa aula hoje é artigo de opinião. Sim, mas por que de novo, professora? Sim, nós vamos retomar, porque o artigo de opinião, ele tem muitos elementos que a gente pode aproveitar. E por isso eu vou retomar essa aula de artigo de opinião, porque eu quero trabalhar com vocês para que vocês possam fixar sobre a estrutura do artigo de opinião. Por quê? Na próxima aula nós vamos produzir um artigo de opinião, turma. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, lembrei de um detalhe muito importante. Sabe qual é? Que vocês devem acessar o Classroom, fazendo o quê? Uma atividade obrigatória que marque a presença de vocês. Tudo bem? Espero que tenhamos uma excelente aula. Objetivos da nossa aula. Vamos à telinha para a gente ver o que nós vamos aprender hoje. Ler o texto do gênero artigo de opinião, identificar tema, a tese, a finalidade, a informação principal e secundárias, fato e opinião, argumentos, compreender a estrutura e as características desse gênero. Artigo de opinião. Nós vimos em outras aulas que o artigo de opinião é um texto de cunho argumentativo. Isso significa que quem escreve um artigo de opinião, ele tem que ser um bom articulador. O que é um bom articulador? Que articulam bem as palavras, que tem uma boa argumentação, que tenha um senso crítico muito bom. Tem que ser uma pessoa de posicionamento crítico. E eles são os temas que são abordados são temas da atualidade, que estão, como vocês dizem, rolando por aí nas redes sociais ou nas mídias, né, na TV, nos jornais, enfim, temas que estão na boca do povo. E geralmente temas que não deixam de ser abordados é a política, a economia. Por exemplo, o aborto, né? O aborto é um tema que também é sempre debatido ou argumentado. Vamos lá? Gênero artigo de opinião. Ele é um texto argumentativo, como eu falei, que ele expõe, o autor expõe de maneira objetiva a sua opinião e seus argumentos. Que mais? Tem o objetivo de convencer os interlocutores e o autor deixa claro seu ponto de vista. Então, qual é o propósito, a finalidade do artigo de opinião? É de convencer, ele tem esse compromisso de convencer o interlocutor, a pessoa que está lendo aquele artigo, porque ele quer convencer dizendo que a ideia dele realmente é verdadeira, é certa. E muitos dos artigos de opiniões, para que o autor seja convincente, o que ele faz? Ele sempre acaba citando a opinião de algum autor que tem publicações, que tem nome, especialista, enfim, ele insere ali no texto e ele usa sempre uma palavrinha mágica que diz assim, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal. Então, quando vocês virem isso, é porque o autor, ele está corroborando no sentido de confirmar a sua fala com alguém que tem uma autoridade maior do que ele, ou seja, um especialista no assunto. Vamos lá? A estrutura do gênero artigo de opinião, ele é composto pela introdução e na introdução nós temos as principais ideias são apresentadas. O desenvolvimento, turma, é o corpo deste meu artigo. Então, ele tem que ter os meus argumentos ou os seus argumentos e a defesa. Daí, a conclusão é o fechamento das ideias discutidas ao longo do
texto. Então, o que vocês devem fazer? Sempre fechar o texto. O texto, ele precisa ter uma conexão, ele tem que ligar as ideias. E no final, você tem que dar uma resposta para o seu interlocutor e que essa resposta sejam baseadas na sua defesa. Quais são as características do artigo de opinião? Como eu falei, o título ele tem que ser contemporâneo. O título é o que eu vou falar, e o tema que é? O tema que será abordado durante o texto. Então, o título e tema é diferente. O que é um título mesmo é aquela minha expressão inicial, o que eu vou falar. E o tema, o que eu vou discorrer durante o texto, o que será abordado. Que mais? A predominância de verbos no tempo presente, a linguagem é objetiva, terceira pessoa, ou substantivo, primeira pessoa. Aqui na primeira pessoa, sempre esse texto em primeira pessoa, o autor, ele coloca a sua opinião e às vezes aparece ali um detalhe da sua emoção, né? Um texto, uma expressão mais emotiva. Já na linguagem subjetiva, não tem, é mais subjetivo mesmo, não tem esse, como eu posso dizer, não tem essa expressão de emoção, é um texto quase impessoal, mais ou menos, digamos assim, ok? O uso da norma padrão, claro, né? Não podemos fazer uso da oralidade, é bem diferente de outros textos. Evitando o uso das marcas da oralidade. Um detalhe, uma dica para vocês. O texto, esse gênero artigo de opinião, ele é bem semelhante, parece, com a crônica argumentativa que nós estudamos, não é verdade? Mas qual é o propósito da crônica? A diferença está nessa, porque a crônica ela não tem compromisso de convencer o interlocutor. Já o artigo de opinião, ele já tem esse compromisso. Então, existe essa semelhança, mas aqui no artigo de opinião, o propósito é persuadir, é convencer o meu interlocutor. Então, ele fica mais ou menos aí no meio entre crônica e um texto dissertativo, porque o texto dissertativo também ele tem alguns elementos presentes que é do artigo de opinião, mas também ele fica nesse equilíbrio. Mas o que é mais forte no artigo de opinião é porque ele vai defender uma ideia, e essa ideia ele tem que ter argumentação, e nessa argumentação ele tem que ter uma solução também para esse problema que ele expôs. Geração do celular. Vamos ler esse texto? O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Sim, tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Continuação. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Continuação. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. Acredito, opinião da autora. Aqui, vocês viram aqui que nós estamos num verbo aqui o pronome é eu. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou em jogos no celular que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais.
umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Continuação do texto. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Esse texto é da autora Inaê Soares da Silva, ok? Então foi ela que escreveu esse texto. Texto muito contemporâneo, um texto que está rolando aí entre nós, nas nossas conversas, porque hoje quem não fala de celular, de redes sociais? Todo mundo está comentando. E o que ela aborda nesse tema? O excesso, o exagero, né, do uso do celular, das redes sociais. Ela não está dizendo que você não pode usar celular. Ela está dizendo sim que esse exagero faz muito mal. Questão de número 1. Qual o tema do artigo de opinião? Letra A. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Letra B. O uso excessivo do celular. A letra C. Mudança da cultura da população. No meu comentário, eu já dei praticamente a resposta. Vamos lá marcar a resposta correta?
Vamos fazer a correção? Sim, é a letra B, o uso excessivo do celular. Então, isso que ela aborda. Questão de número 2. Qual é a finalidade do texto? Vamos lá? Letra A, informar sobre o avanço das tecnologias. Letra B, apresentar dados históricos sobre as redes sociais. Letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Pense um pouquinho, marque a alternativa correta e já retornamos. Vamos conferir? Letra C. Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Nós falamos bastante disso.
A intencionalidade é informar e persuadir, convencer, tá? O interlocutor sobre o assunto. Próxima questão. Questão de número 3. Há uma opinião da autora em letra A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Letra B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Letra C. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Então, eu comentei sobre isso. No momento que eu estava lendo o texto, eu falei, olha aqui a opinião da autora, tá? Vamos lá marcar a alternativa? conferindo a nossa resposta.
A letra C, acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Veja só aqui a opinião da autora, eu acredito, tá? Então, está em primeira pessoa. Próxima questão, 4. Qual a proposta da solução da autora? Lembra que eu falei que no artigo de opinião também devemos apresentar uma proposta de solução. Letra A. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Letra B. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras? Vamos lá? Já retornamos.
Vamos confirmar a nossa questão aí que vocês marcaram? Letra A, temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Ou seja, deve ter um equilíbrio, né, entre o mundo real e o mundo virtual. Próxima questão, de número 5. A tese que a autora defende é: letra A, os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. Letra B, as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Letra C, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. Vamos lá para marcar a alternativa correta, eu tenho certeza que vocês vão acertar.
Vamos conferir qual é a tese da autora no texto? Questão 6. A tese que a autora defende é letra B. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Muito bem. Se você acertou, meus parabéns. Questão de número 7. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativo, argumentativos. Quais são as partes que compõem a estrutura do artigo de opinião? Lembram que eu falei quais são as partes? Que tem que ter o início, tem que ter o corpo e tem que ter o final. Vamos lá marcar ou escrever. Pega o seu caderno e escreva lá certinho, já voltamos.
Vamos lá? Tenho certeza que vocês já estão bem afinados nisso. Vamos conferir? A correção seria introdução, que na introdução você ou eu, o autor, apresenta as ideias, né, as principais ideias. E o desenvolvimento, que é o corpo do meu texto, do texto, né, são os argumentos e a defesa. Eu tenho que ter um argumento e eu tenho que ter uma defesa. E a conclusão é o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto. Muito bem, turma. Próxima questão de número 8. Vamos lá? Qual é o tempo verbal que predomina no artigo de opinião? Vocês também já estão bem afinadinhos nisso. Vamos fazer a resposta, vamos escrever, pega o seu caderno, pense sobre as aulas anteriores e sobre a aula que eu falei no início hoje sobre os verbos que predominam no artigo de opinião.
Ok? Vamos lá ver se vocês anotaram exatamente como que está aqui a minha telinha. Se você não anotou, eu peço que vocês escrevam semelhante ou parecido o que eu fiz aqui, para que vocês tenham uma resposta certa. Na estrutura desses tipos de texto, predominam verbos no modo indicativo, na modalidade de certeza. Os tempos predominantes são os do presente. Estamos falando de qual tempo mesmo? Presente. Embora nos argumentos possam variar entre os do pretérito passado, presente e futuro, na parte de argumentação, mas o que predomina mesmo é o tempo presente. Na aula de hoje, o que nós aprendemos, que nós estamos finalizando mais uma aula? Nós aprendemos sobre o artigo de opinião, a sua estrutura mais uma vez, aprendemos sobre as características, que nós aprendemos mais? Analisamos um texto, artigo de opinião, ok? E eu espero vocês na próxima aula, com todo o vapor, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre artigo de opinião e escrever sobre um texto. Então, vão se preparando aí, vão lendo o material anterior, que na próxima aula faremos essa atividade. Eu espero vocês na próxima aula e eu desejo a todos e a todas bons estudos.